Nessa aula nós continuamos a falar de testes de hipóteses, né? Então, teste de hipóteses. Muita atenção nessas primeiras, né? Porque você está virando a matéria, está entrando num bloco novo. Então você precisa se familiarizar com esse jeito de pensar dos testes de hipóteses. Nessa aula nós vamos introduzir um conceito super importante, que é o tal do valor P. E algumas pessoas falam P-valor, né? Vamos falar valor P aqui. Em inglês você vai ver escrito P-value. Conceito meio controvertido aí em estatística. Esse cara você vai precisar muito lá para fazer econometria. Ele que vai aparecer aquelas estrelinhas lá no seu software de análise lá dos modelos de regressão. Tá certo? Ele é muito importante para a gente, então a gente fala dele hoje. Ele, essencialmente é um alerta, né? Ele fala, olha, se esse cara ficar muito pequeno, então a sua hipótese ela foi rejeitada. E ele tem uma conexão com a definição com a região crítica que foi introduzida na aula anterior, na conexão simples. Então vamos ver aqui, vamos trabalhar com esse cara. Então primeiro eu queria só retomar o exemplo da aula passada e escrevê-lo de um jeito um pouquinho diferente, que ele acaba levando para uma terminologia, né? Então, retomando o exemplo, né? Então, retomando aqui o exemplo do exame de inglês. Lembra como ele funcionava? O exame de inglês. Lembra como esse exemplo funcionava? Vou escrever de maneira breve aqui. Ele está na página 4 do slide. Qual é o slide? Deixa eu ver aqui. É o slide 15. Então você tinha lá um exame de inglês, né? Vou escrever de maneira um pouquinho mais abreviada do que nós fizemos outra vez. Então a variável que você estava interessado lá era a nota no exame de inglês, né? A nota no exame. Fazer um modelo para ela. Que essa nota tinha uma distribuição normal, com uma média mi, variância sigma 2. Esse cara aqui você supunha conhecida, né? Você supunha que essa variância era conhecida. Você supunha que ela era igual a 64. E aí nós fazíamos um roteiro, né? Então aquele roteiro não é para fazer decoreba, mas é para organizar as ideias. Então essa ideia de que você escreve as hipóteses, escolhe a estatística do teste, que está lá no nosso resumo, tá? Então no passo 1 aqui, do nosso passo 1, do roteiro, seria escrever as hipóteses. A gente tinha a hipótese nula, que era que o exame continuava funcionando como antes, né? Apesar de terem mudado a forma de avaliação, a nota média era a mesma, né? E você tinha a alternativa de que essa nota média ela subiu. Esse aqui era um exemplo de um teste unilateral, né? Significa que a alternativa aponta para uma direção específica. Então esse aqui é o teste unilateral. Aí nós tínhamos lá o nível de significância. Então, se você voltar na aula anterior, você tinha lá um nível de significância, que é a probabilidade de cometer um erro do tipo 1, né? Então, funcionava assim. Você tinha um nível de significância alfa, você fixava esse cara. Ele era a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Voltando lá no exemplo, dando uma revisadinha que nós fizemos, ele é a probabilidade da estatística que nós escolhemos lá, que era a média amostral, cair dentro da região crítica, ou seja, ser maior ou igual do que um x barra crítico, dado que a hipótese nula é verdadeira. Certo? Então, e aí fazendo umas manipulações, a gente chegou nessa situação aqui, né? Padronizando as variáveis e tal. Nós chegamos na situação x barra menos mi0 sobre
sigma, que é conhecido, raiz de n, maior ou igual do que o x barra crítico, menos o μ0, sigma sobre raiz de n, dado que eu estou no mundo que a hipótese nula é verdadeira. Esse cara aqui é um chamado, pode chamar de z, distribuição normal padrão, e esse aqui é o tal do zzinho crítico. Como o teste pode ser escrito nessa forma aqui, nessa forma, ele é conhecido na literatura como teste Z. Então esse cara aqui é conhecido como teste Z. Ele é usado em diversas situações. E parece meio inútil que você fala, poxa, mas é um teste em que a variância tem que ser conhecida. Mas você vai ver que ele se aplica a alguns problemas, como o problema da modelo Bernoulli, modelo Poisson, modelo exponencial, ele se aplica de maneira real, direta, né? Você não tem que supor que sabe nada. Né? Então, ele é um cara importante para a gente. Né? Então, esse foi o desenvolvimento, esse cara que está aqui, ó, é o desenvolvimento que foi feito lá na outra aula, tá certo? Isso significa que eu posso trabalhar com uma estatística do teste diferente daquela que eu comecei na aula passada. Na aula passada eu falei, não, a estatística do teste, que é o passo 2 aqui do nosso roteiro, né, escolher a estatística do teste, era o x barra. Baseado no valor do x barra, eu criticava a hipótese nula. Tá? A gente pode mudar esse raciocínio e começar a partir desse ponto aqui. Ó. Pode falar, não, vou começar daqui. Vou usar esse cara aqui como sendo a estatística do teste. Daí o nome teste Z. Né? Então, esse é o caminho mais usual. Quando a gente faz a primeira vez, a gente faz com x barra, porque a explicação fica um pouquinho mais intuitiva. Mas o cálculo feito com a estatística Z, ele é mais prático. Né? Então, aqui, estatística do teste. Estatística do teste. Você pode partir dela assim. Ó. Pode falar que a estatística do teste é esse cara aqui. X barra menos o ponto que você está testando sobre sigma raiz de n. Tá? E o resultado importante é que a estatística do teste que você está escolhendo, então, dado que você está no mundo que a hipótese nula é verdadeira, ela tem distribuição normal padrão. Isso aqui é uma condição necessária sempre, né? A distribuição da estatística do teste, supondo que a hipótese nula é verdadeira, não pode ter nenhum parâmetro aqui que você não conhece. Não tem, né? É normal 0,1. Você tem uma tabela para ela, tá? Tá bom? Então esse é o teste Z. Então nós estaremos fazendo o roteiro por um caminho, começando com uma estatística de teste diferente, começando com essa estatística Z, mais prático para trabalhar, tá? E equivalente do ponto de vista matemático, se nós compararmos com o que foi feito na aula anterior. E aqui o terceiro passo do roteiro, vamos para ele. O terceiro passo é assim, o passo 3. Então, 3. Eu vou fixar o nível de significância, né? E vou encontrar a forma da região crítica e determinar a região crítica aqui. Então, a ideia é a seguinte, ó. Quem que é a estatística do teste agora? Olha para o cara aqui. Z é x barra menos 0, sigma sobre raiz de n. E a hipótese nula é que o μ igual a μ0. A alternativa, ele é maior do que μ0. Então, você vai imaginar sempre o seguinte. Esse raciocínio, você tem uma regra prática para ele, mas a gente vai sempre fazer o raciocínio aqui, para entender bem o que está acontecendo. Então, imagina o seguinte, que você tem uma normal padrão. Tá, tem uma normal padrão aqui. Essa é uma normal 0,1. Tá? Aqui está o 0. Esse raciocínio é assim. Tá, se a hipótese nula fosse verdadeira, onde que eu esperaria encontrar essa estatística do teste? Esse é o raciocínio, tá? Bom, se a hipótese nula fosse verdadeira, eu esperaria encontrar o x barra perto de μ0. Portanto, eu esperaria encontrar esse z aqui com valores perto do zero. Então, valores de z perto do zero fortalecem a minha hipótese nula. E a alternativa? Se a alternativa fosse verdadeira, se o μ fosse um número maior do que μ0, onde que você esperaria encontrar esse z que está aqui? Bom, eu esperaria encontrar o x barra perto de um número maior do que μ0. Portanto, esse numerador aqui, para mim, seria um cara positivo. Então, se a hipótese alternativa fosse verdadeira, eu esperaria encontrar esse cara com valores grandes, esse z aqui com valores grandes.
Então isso está dando para mim a forma da região crítica. Ela está falando que valores da estatística do teste que falam bem da hipótese nula e que valores que falam mal da hipótese nula, né? Então a região crítica vai ficar aqui, ó. Tá? A região crítica vai ter uma forma assim, ela vai ser a partir de um certo zzinho crítico. Aqui. Eu vou marcar ela aqui assim. Tá certo? Esse cara tá aqui. Essa é a forma da região crítica. Ainda não encontrei a região crítica, porque eu não disse quem é esse zzinho crítico, né? Então, informalmente, como é que você lê aqui? Valores grandes dessa estatística Z depõem contra a hipótese nula. Mas ainda não falei o que é grande, né? Mas não é difícil dizer o que é grande, não é difícil fixar esse zzinho crítico, né? Como é que a gente faz isso seguindo lá o roteiro? A gente faz assim. A gente fixa, então, o nível de significância alfa, que é essa área rosa que está ali, né? Ele, a probabilidade de cometer um erro do tipo 1 aqui, erro do tipo 1. Lembra que o erro do tipo 1 é você rejeitar a hipótese nula, dado que ela era verdadeira. Então, esse cara aqui é a probabilidade de rejeitar a hipótese, né? Rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Quando é que eu rejeito a hipótese? Eu rejeito a hipótese quando a estatística do TEP, que agora virou os lesão, pertencer a essa região crítica, dado H0. Quando que ele pertence à região crítica? Ele pertence à região crítica quando ele for maior ou igual do que aquele zezinho crítico que eu estou procurando. Então, é esse raciocínio de fixar o nível de significância que vai me dar quem é o zezinho crítico. Bom, nesse exemplo aqui do enunciado, foi fixado aí um alfa de 2,5%. Foi pedido para trabalhar com esse alfa de 2,5%. Esse cara aqui veio do enunciado. Fixando então o alfa de 2,5% aqui. Então, se aqui tem se o alfa aqui tem 2,5%, se ele tem 2,5%, olhando na tabela, você vai descobrir que o Z crítico aqui tem, o Zzinho crítico tem, vale 1,96. Então a região crítica desse teste, a região crítica ela é assim. Ela começa em 1,96 e ela vai até o infinito. Então a gente já tem o teste, já tem a regra de decisão. Então, uma coisa que você pode sempre exercitar é escrever. Como é que é a regra de decisão, né? Então, pega no seu caderno e escreve sozinho aí, na aula a gente verifica lá. Regra de decisão. Como é que é a regra de decisão? A regra de decisão, ela ocorre antes do experimento. Ainda estou lá no meu escritório, Como é que é a regra de decisão? Né? Primeira deixa para a gente falar lá na aula. Se acontecer o quê, você rejeita a hipótese nula. Se não, você não rejeita. Você programa essa regra de decisão no computador. O próximo passo é usar o teste, né? Estou imaginando que o valor o Zezinho calcular o valor observado da estatística do teste, né? Vai ser o x barra obs menos o ponto que eu estou testando, dividido por sigma sobre raiz de n. E esse cara aqui, então, vai dar o valor observado da média amostral, 86, que veio denunciado. Deixa eu deixar na cor aqui. Coisas que estão em dourado, ouro velho aqui, são coisas que vieram denunciado, tá? Então, o alfa veio denunciado, o 86 veio denunciado também. Menos o valor que eu estou testando, dividido por 8 sobre raiz de 36. Também veio denunciado esse cara. Então, raiz de 36. Se você fizer a continha aqui, vai dar 4,5. Bom, aí você fala, o valor observado pertence à região crítica? Então, ZOBS, que é 4,5, pertence à região crítica. E a região crítica ela vai de 1,96 infinito. Caiu dentro da região crítica. Então, olha só, o valor observado aqui, eu vou marcar ele aqui assim, ó, sem me preocupar muito com a escala.
Então esse cara que está aqui, esse cara que tá aqui, ó, ele é o valor observado da estatística do teste, ZOBS, que vale 4,5. Tá bom? Então isso aqui levou a rejeição da hipótese. Rejeita, volta lá no início, interpreta direitinho o que significa rejeição, como a gente fez na outra aula. Então aqui eu retomei de um jeito diferente o exemplo da aula anterior para ter algumas deixas, né? Então, nós vimos que é possível trabalhar com a estatística do teste, ao invés de trabalhar com o x barra, você pode trabalhar direto com essa estatística z, isso dá o nome teste z para esse procedimento, você vai encontrar com esse nome na literatura. É mais conveniente trabalhar dessa maneira, é matematicamente equivalente. E agora a gente tem uma deixa de falar de uma coisa a mais aqui, que é a história do p-valor, né? Então, o que é o p-valor? Olha só, o procedimento de teste de hipótese, da maneira como a gente está... Deixa eu só verificar aqui uma coisinha. Da maneira que nós estamos falando, esse procedimento, ele vai simplesmente ser uma coisa binária, né? Ou ele rejeita ou ele não rejeita. Mas seria interessante se a gente pudesse distinguir as situações, né? Por exemplo, uma rejeição de um valor aqui que caiu na beiradinha da região crítica, ela deveria ser uma coisa que não chama tanto a atenção. Já uma rejeição em que o valor observado caiu lá dentro da região crítica, deveria ser algo que, uau, que realmente essa hipótese está totalmente furada, né? Então você quer uma maneira de quantificar essas situações. A maneira que se inventou para quantificar essas situações é o tal do valor P. O que é o valor P? Você tem que entender ele graficamente. O valor P, o jeito intuitivo de pensá-lo, é o seguinte: ele é uma medida de quanto lá dentro da região crítica que eu caí. Tá certo? Ele é um índice que ele fala para mim, nossa, mas eu caí lá dentro da região crítica ou caí aqui na beiradinha da região crítica, né? Então ele é essa área azul aqui. Essa áreazinha azul aqui. É a probabilidade do ponto observado para frente. Então, só dá para calcular o valor P depois de ter feito experimento, tá? Ele não é pré-experimento, que nem a região crítica, ele é pós-experimento. Então, se essa área azul for pequenininha, significa que eu caí lá dentro da região crítica, né? Então, a hipótese, você pode pensar assim, a hipótese foi rejeitada de maneira vigorosa, né? A rejeição foi uma rejeição zona, usando uma palavra que não existe. Agora, se você ficar com o valor P muito próximo do alfa que você fixou, então isso é uma coisa que não vai chamar a atenção de ninguém. Então, um valor P perto do seu alfa, você publica num jornal mais ou menos. Se achar um valor P minúsculo, você vai publicar numa revista mais legal, porque vai ser considerado uma evidência muito forte contra a hipótese nula que estava envolvida no seu trabalho. Então, essencialmente era isso. Ele é um índice, né? Que se ele é muito pequenininho, significa que a rejeição da hipótese foi muito enfática, ela foi rejeitada, né? O que significa que você caiu, que o valor observado caiu muito dentro da região crítica. Para essa área ficar pequena, você tem que ter caído lá dentro da região crítica. Tá? Então esse é o valor P. Essa área azul aqui é o valor P. Vamos falar disso aqui. E claro, dá para falar de um jeito um pouquinho mais formal dele, que é o seguinte. Imagine um procedimento em que você está mudando o nível de significância, ou seja, a área vermelha está diminuindo, né? Se você observou esse valor, esse ponto azul que está marcado aqui, conforme você vai baixando o nível de significância, por exemplo, imagina, agora tem um novo nível de significância que me levou para o Z crítico aqui, né? Agora ele veio mais ou menos para cá, assim. Depois ele veio para cá. Vai chegar uma hora que eu vou parar de rejeitar, porque o valor azul não vai estar mais dentro da região crítica, né? Então tem uma relação entre o valor P e o alfa, que é a seguinte. A intuitiva é essa. Se for muito menor do que o alfa, significa que eu caí lá dentro da região crítica. Portanto, a hipótese foi rejeitada com muita ênfase, né? Se não foi uma rejeição assim, tá bom, rejeitou, mas praticamente não rejeitou, né? Então, a ideia do valor P é tirar você desse mundo binário do rejeitou, não rejeitou, e dar um índice que fala, mas tudo bem, a rejeição foi uma rejeição importante, forte, rejeição zona, ou foi uma rejeição mais ou menos? É isso que o valor P está tentando fazer, essa é a ideia do Fisher, né? Então, a gente pode dar uma definição mais formal aqui, que é a seguinte. Nós podemos dizer que o valor P, que ele é formalmente essa brincadeira das áreas aí. Ele é o menor índice, menor
menor, nível de significância, nível de significância, para o qual rejeitaríamos H0. Vai dar uns pauzinhos nesse vídeo, tem bastante ideia aqui. Então vamos voltar aqui para entender esse cara. Olha só. Então o jeito intuitivo de entender o valor P. Tá, eu caí dentro da região crítica, certo? Tá vendo que o azul tá depois do Z crítico aqui. Então esse ponto observado 4,5 tá para frente do 1,96. Eu já sei que a hipótese foi rejeitada. Mas se eu simplesmente informar lá para um amigo meu, olha, eu rejeitei a hipótese, ele vai falar, tá, rejeitou, mas foi uma rejeição incrível, assim? Você caiu muito dentro da região crítica ou você caiu aqui na beiradinha da região crítica? Bom, para você quantificar isso, você pega e calcula essa área azul. Quanto menor a área azul, significa que eu caí mais dentro da região crítica, né? Então isso significa que a minha rejeição foi mais forte. Então o valor P pequenininho, ele chama muita atenção. Ele fala, caramba, mas foi uma rejeição impressionante, né? O valor P próximo do nível de significância canônico que as pessoas estão trabalhando não chama tanta atenção. Então esse é o jeito de pensar o valor P, é o jeito bacana, tá? Mas ele tem essa outra amarração, que é essa ideia de inverter o raciocínio. Que se você deixa aqui o valor observado e vai mexendo no nível de significância, a região crítica ela vai andando aqui para a direita, né? Vou abaixando o nível de significância, ela vai andando para cá, assim. A área vermelha é o nível de significância. Então, se eu for abaixando esse nível de significância aqui, vai chegar uma hora que ele vai encostar no valor P, né? Então, você pode olhar o valor P como sendo o menor nível de significância para o qual você ainda rejeitaria H0. Se você baixar mais ainda, o valor observado vai ficar fora da região crítica e a hipótese não seria rejeitada. Mas o jeito bacana de entender é o primeiro, tá? O valor P pequenininho significa que eu caí lá dentro da região crítica, dessa zona proibida aí. Significa que a minha rejeição ela foi muito forte. Se eu cair na beiradinha aqui, vai ficar com o valor P próximo do nível de significância. Então é uma rejeição assim mais ou menos. E se o valor P for maior do que o nível de significância, significa que eu caí antes aqui da região crítica, né? Se a área azul for maior do que a área vermelha, da área rosa, significa que eu caí aqui. Portanto, a hipótese não foi rejeitada, tá bom? Então, esse cara que a gente vai usar em econometria o tempo inteiro. A gente tem que entender bem o que ele significa. Como é que a gente vai entender bem? Calculando muitos e toda vez que calcular, nós vamos interpretar. Tem que fazer muitos testes aqui para pegar o jeito desse negócio. Então, vamos lá. No caso unilateral, que é o nosso exemplo de hoje, então, no caso unilateral, como é que eu calculo o valor P? Eu calculo ele assim. O valor P, então, o valor P é aquela área azul. É a probabilidade da estatística do teste ser maior ou igual do que o valor observado, dado que pode ser número verdadeiro. Se nós voltarmos aqui, você vai ver que essa área azul é a área para frente do valor observado. Então o valor P envolve o valor observado. Ele só pode ser calculado depois do experimento ter sido feito. Então se se a área azul é maior do que a rosa, significa que eu caí fora da região crítica. Então o valor P maior do que o nível de significância, eu caí fora e a hipótese não foi rejeitada. O valor P menor do que o nível de significância, eu caí dentro. A área azul é menor que a vermelha. Então a hipótese foi rejeitada. Mas o que eu quero não é só o valor P menor do que o nível de significância, eu quero um valor P muito pequeno para dizer que eu caí muito dentro da região crítica, de que a rejeição ela foi muito enfática. É isso que ele está fazendo, ele está saindo desse mundo binário, rejeitou, não rejeitou, e está quantificando a força da rejeição. É isso que o valor P está fazendo, por isso que a gente usa ele. Tá, aí calcular esse cara é ridículo, né? É só fazer a conta aqui. É só consultar a tabela. Não dá nem para consultar a tabela, porque é tão pequeno nesse caso, você vai ter que fazer via R ou Excel. Então, a probabilidade do Z, a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão ser maior ou igual a 4,5. Já dá para ver que esse número é praticamente zero. Né? Então, se você fizer a conta aqui, vai dar 3,4
vezes 10 a menos 6. Esse é o valor P que você quer. Você quer rejeitar com o valor P minúsculo, para falar, sair contando para todo mundo. Olha que bela rejeição que eu tive aqui no meu problema, né? Esse cara aqui eu calculei no R, tá? Porque pela tabela daria 0. Então, no R. A gente pode calcular na aula lá se você sabe. Tá? Aí não se preocupa com situação de prova, essas coisas que a gente vai fazer os valores serem buscáveis em tabela. E como é que eu faço o teste com o valor P, né? Bom, o teste com o valor P, a regra de decisão com o valor P era... Como é que eu faço para testar com o valor P? É fácil. Então é assim. Ou seja, eu poderia nunca falar de região crítica e só falar de valor P. Mas não dá para interpretar o valor P sem falar da região crítica. Então fica um negócio esquisito, né? Não tem problema, se você entender a relação entre área rosa e área azul, você está em casa. O fato de que tem a região crítica inicialmente e você tem o jeito mais refinado, digamos assim, do valor P, está te ajudando, não está te atrapalhando, tá? Está dando a razão de ser do que você está fazendo com o valor P. Então, o valor P, já sabe que é 3,4 vezes 10 a menos 6. A decisão é muito simples. Se ele é maior do que o nível de significância, vamos voltar para a figura. Se ele for maior do que o nível de significância, ou seja, se a área azul for maior do que a área rosa, significa que eu caí fora da região crítica, né? Então vamos lá. Se o valor P for maior que o nível de significância, eu teria a área azul aqui maior do que a área rosa, certo? Significa que eu caí fora da região crítica. É isso que significaria. Então, é assim que eu... Opa, perdão. Volta para cá. Tirar esses azuis daqui. E se ele for menor do que o nível de significância, significa que eu caí dentro da região crítica. Eu quero que ele seja menor para poder rejeitar a hipótese, e quero que ele seja bem pequenininho, para dizer que eu caí lá dentro da região crítica, e não aqui na beiradinha, assim. Na beiradinha não tem graça. Então, esse cara, como é que eu faço o teste? O valor P é menor ou maior do que o alfa? Bom, é menor, né? Porque o alfa que foi fixado para esse experimento, o nível de significância, foi de 2,5%. Então, eu rejeito. Rejeito e sei a força da rejeição. Eu tive um valor P minúsculo. Foi uma rejeição, uau! Realmente essa hipótese de que o exame de inglês continuava rodando como antes parece que está meio furada, né? Aí, olha só, uma observação importante para a gente é que esse teste Z ele supõe que a variância populacional é conhecida, né? A verdadeira variância é conhecida, mas ele é útil, tá? Não é porque ele supõe isso que ele é inútil. Vamos ver uma situação aqui. Então, o teste Z é útil. Pelo menos aqui nesse curso, ele serve para testar 3 situações que são aplicáveis diretamente, né? Então, um problema de pesquisa eleitoral, você tem que sua variável de interesse é Bernoulli aqui, e aí você teria uma hipótese do tipo, né? A proporção de votos do meu amigo que está disputando a eleição da Atlética, por exemplo, é um certo P0. A estatística do teste nesse caso aqui fica P chapéu menos o P0 sobre raiz de P0 menos P0 sobre N, tamanho da amostra, dado, era dado H0, e aqui o TLC ajuda a gente, né? O TLC diz que essa estatística do teste, dado que H0 é verdadeira, só um momento, dado que H0 é verdadeira, ela tem aproximadamente a distribuição normal padrão. Tá, então esse primeiro caso em que o teste Z é útil, o teste de proporção, o famoso teste de proporção. Depois o teste do parâmetro de uma Poisson, que serve para falar de contagem de eventos, né? Vai aparecer nas listas, é um cara super útil para a gente também. Só que no caso a hipótese seria que o lambda tem um certo valor lambda zero. E de novo a estatística Z aqui, se você usar o que a gente sabe da Poisson, fica lambda chapéu, que é a média amostral, né? O sumador aqui para o lambda é a média amostral, raiz de lambda zero sobre N. Então esse é um teste bonitinho que dá para fazer com a Poisson. Dado que H0 é verdadeiro, esse cara aqui ia ser distribuição normal padrão. E um terceiro cara, que vai aparecer aqui no curso para a gente, é a distribuição exponencial,
Pode ser, sei lá, o tempo de espera na fila de um banco, uma coisa assim. H0 beta igual a beta zero. E aí o Z é o beta chapéu, que também é a média amostral nesse caso, né? Então aqui o lambda chapéu, aqui o lambda chapéu é o x bar. Aqui embaixo o beta chapéu também é o x bar. Os dois casos do estimador do parâmetro aqui é estimado pela média amostral. Inclusive são os estimadores de massa e verossimilhança, né? Então a gente começa a conectar as ideias aqui. É menos o valor que eu estou testando, dividido por beta zero sobre G. Esse cara vai aparecer nas listas para você também. H0 pelo TLC aqui, ele pode ser aproximado de uma normal padrão. Então, para esses três problemas, que são problemas bastante importantes, né, esse cara da exponencial, o modelo Poisson e o problema de pesquisa eleitoral com Bernoulli, por exemplo, eles são resolvidos via teste Z. Então o teste Z ele é útil, tá? Ele não é simplesmente uma coisa didática, ele serve para resolver esses três caras. Tá? Esse teste que foi feito hoje, a hipótese alternativa, tinha sido feita na aula passada e foi repensado hoje, a hipótese alternativa ela tem uma forma assim, né? Mi é maior do que Mi0. A gente está interessado em situações em que, de fato, é a situação que aparece em econometria. Né? Em econometria, todos os testes que você faz, eles são da forma Mi é diferente de Mi0, é o chamado teste bilateral. Tá? Então, vamos fazer um bilateral aqui para ver como que as ideias se transformam. O que acontece com a região crítica e o que acontece com o valor P. A modificação é bem, bem pequenininha, não é nada demais. Vamos lá. Então, vamos pegar o exemplo dos pedreiros. Você está interessado em estimar o salário aí dos caras, a renda dos caras da construção civil, né, aqui numa cidade. Então, um exemplo aqui dos pedreiros. Esse exemplo, ele está na página 41 desses mesmos slides que a gente está usando aqui. Página 41, slide 15. Então, como é que ele funciona? Vou escrever de uma maneira abreviada aqui. A variável que você está interessado é a renda dos pedreiros. Tá? A renda dos pedreiros, você não vai fazer um modelo para ela. Quem vai nos ajudar aqui é o TLC. Tá? Você vai simplesmente introduzir uma notação, que é o seguinte, a verdadeira média aí, a média do modelo, a média populacional, você vai chamar de Mi, pode chamar de qualquer coisa, estou chamando de Mi aqui, né? E a variância, vou chamar de sigma 2. E vou supor que ela é conhecida. Continua no contexto do teste Z, né? Ela é conhecida. Vou imaginar que ela é igual a 0,34. Nós estamos medindo esse salário em unidades, alguma unidade monetária, tipo salários mínimos, né? E como é que funciona o teste nesse caso? Bom, primeiro vamos seguir o roteirão, né? Então, a primeira coisa eu vou escrever as hipóteses aqui. Nesse caso, as hipóteses que estão falando no enunciado é o seguinte: existe a possibilidade de que você tenha, que a média tenha um certo valor histórico aí, 1,76, ou que não, que dado essas somações que aconteceram, que ela tenha sido alterada para um valor diferente de Mi0, tá? Então, aquela dica que a gente vai trabalhar mais, quando você tem as hipóteses, como é que eu sei quem é a hipótese nula, né? Eu não vou saber quem é a nula, quem é a alternativa. A hipótese nula sempre vai ter ou o sinal de igual, ou mais para frente nas aulas, menor igual, maior igual, tá bom? Só aparecem essas três possibilidades. Precisa ser assim para que você possa condicionar em um dos valores do parâmetro. Senão você não consegue achar a região crítica. Isso vai ficar, aos pouquinhos vai ficar claro por que essa dica aqui ela funciona do ponto de vista prático. Eu tenho que falar um pouquinho mais para frente, mais coisas aí, tem que falar da função poder também. Então esse aqui é o exemplo de um teste bilateral, né? Bilateral.
Esses são os testes que aparecem na econometria, tá? A hipótese nula é do tipo diferente. Então ela está testando, o intercepto é 0 contra o intercepto é diferente de 0, modelo de regressão. O intercepto tem um significado lá, um significado econômico. Bom, o segundo passo é a estatística do teste, né? Passo 2, estatística do teste. Estatística do teste. Bom, Zzão, ela é a média amostral menos μ0 sigma sobre raiz de n. Então a gente testa direto com esse C aqui, né? É o tal do teste Z. O que a gente sabe? A gente sabe que essa estatística, dado que a H0 é verdadeira, ela tem via TLC. Então agora o TLC está ajudando a gente, né? Distribuição normal 0,1. Só verificar uma coisa, se eu escrevi aqui na outra página, escrevi. Tá. Então esse cara aqui, o TLC é uma ferramenta para aproximar a distribuição dessa estatística. Então é isso que a gente tem que ir pensando de um jeito mais ativo, não pensar as suposições como uma lista de coisas para serem decoradas, né? As suposições são necessárias para que você saiba a estatística do teste, dado que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Então aqui, para que seja válido, a gente sabe que o tamanho da amostra tem que ser maior que 30, alguma coisa assim, maior ou igual a 30. Né? Tá bom? Então as suposições elas têm que ser vistas de um jeito ativo pela gente, não como uma lista de a gente memoriza, né? Tem que entender exatamente o que ela está afetando no nosso procedimento. Bom, a gente vai fixar o... Vai ter que fazer a figura direitinho aqui. Acho que vou ser obrigado a fazer na próxima página essa figura. Vamos lá, então. Vou fazer aqui. Então, faz sempre figura, tá? Não estuda sem desenhar, porque não funciona. Agora aqui. Então aqui, olha só. Vou colocar o 0 aqui, vou fazer uma normal padrão. Aqui vai ter uma normalzinha padrão. Então, como é que você vai achar a forma da região crítica? Moleza, olha só. A hipótese é que o μ é igual ao μ0 lá, que vale 1,76 nesse caso. E a estatística do teste, ela é assim, x barra menos μ0 sobre sigma sobre raiz de n. Então você vai fazer o seguinte raciocínio. E a alternativa é que o μ é diferente de μ0. Tá bom? Essa é a configuração básica aqui. Como é que você usa essa informação para saber a forma da região crítica? Moleza. Você fala, bom, o que aconteceria se a hipótese nula fosse verdadeira, né? Onde que eu esperaria encontrar os valores dessa estatística do teste? Bom, se a hipótese nula fosse verdadeira, o x barra estariam com um valor perto do μ0, portanto você esperaria encontrar esse z aqui perto de zero. Tá, mas, perdão, aqui eu escrevi H0 é H. E se não fosse esse o caso? Se quem fosse verdadeira fosse a hipótese alternativa? Bom, se o μ for diferente de μ0, esse numerador aqui pode ter um valor grande ou um valor pequeno. Então a região crítica ela vai estar um pedaço em cada cauda dessa normal padrão. Né? Então vamos fazer aqui. Então essa região crítica vai ser assim, ó, que vai ter um zzinho crítico. E aqui vai ter o gêmeo dele, que é o menos zzinho crítico. Essa é a forma da região crítica para esse teste bilateral. O que eu preciso fazer é encontrar quem são esses zzinhos críticos. Né? Então, se eu quisesse ser formal, eu poderia falar que a região crítica é assim. Ó. Ela vai de menos infinito até menos zzinho crítico, união de zzinho crítico, tá? Esse cara aqui. Aí é o seguinte, do enunciado eles deram o nível de significância pra gente, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho e vamos escrever. Estou usando as duas páginas, espero que isso não fique confuso. Então, para encontrar quem são esses zzinhos críticos, a gente faz assim, né? A gente fala que o alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1,
fixo ele num certo valor, tá? Para esse enunciado aqui, pediram para a gente usar o alfa, 1% de significância. Tá? Esse veio do enunciado dos pedreiros. Então, a probabilidade de cometer um erro tipo 1. E esse cara, então, é a probabilidade da estatística do teste que a gente chama de Z maiúsculo, por isso que é o teste Z, pertencer à região crítica, dado que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, rejeitei, isso aqui é rejeitar H0, né? Rejeitei H0 quando era verdadeiro. Não devia ter feito isso. Esse é o erro do tipo 1, quero controlar a probabilidade desse erro. Então, quando é que ele cai na região crítica lá? Bom, se ele for menor ou igual do que menos o Z crítico, dado H0, ou são mutuamente exclusivos, né? Ou ele cai de um lado ou do outro, por isso que as probabilidades somam aqui, né? Lembra que se A intersecção com B é vazio, a probabilidade de um ou outro é a soma das probabilidades. Está usando o cálculo de probabilidades o tempo inteiro aqui. Tá bom? Eventos que são mutuamente exclusivos ou disjuntos, eu não sei como é que se chamavam na Stat 1, a probabilidade de um ou outro ocorrer é a soma das probabilidades. Está usando esse fato aqui. Então, esse cara aqui vai ser essa probabilidade mais a probabilidade de que o Z seja maior ou igual do que o Z crítico dado H0. Tá? Bom, indo lá, a gente faz uma divisão simétrica desse nível de significância que foi especificado para a gente, né? Aqui a gente coloca esse cara com alfa sobre 2, a região crítica é construída de maneira simétrica. O teste, quando é feito dessa maneira, ele tem propriedades ótimas se você fizer a teoria de teste de hipótese de um ponto de vista mais avançado, tá? Ele vai ser um teste de uma certa classe. Então aqui, o que a gente está fazendo é fixar esse cara aqui como sendo alfa sobre 2, como falaram que o alfa é 1% nesse enunciado, né? Fica meio por cento aqui. E aqui também fica meio por cento. Bom, se você olhar na tabela, meio por cento, esse Z crítico aqui vai dar 2,58. Então, se você for caprichoso aqui, quiser escrever a região crítica, ela vai de menos infinito até menos 2,58. Uma piscada esquisita aqui. Eita, vai piscar de novo. 2,58. Ela vai depois de 2,58 até o infinito. Tá bom? Então essa é a nossa região crítica. Aí o passo 4 dessa história é calcular lá do roteiro, né? Calcular o valor observado da estatística do teste. Então, é pegar o x barra observado. Coloque esses OBs, tá? Para chamar bem a atenção quando você está falando de coisas que aconteceram, foram observadas, quando você está na situação pré-experimental. Não deixa de colocar esse OBs nessa segunda parte do curso. Tá? Esse cara aqui do enunciado, então aqui, esse verdinho aqui veio do enunciado. Tá? Eles observaram uma renda média na amostra lá de 1,88. O valor que você está testando é 1,76. A variância era dada aqui, 1,84. Esse aqui é o desvio, né? O verdadeiro desvio. Dividido, eles falaram com 100 pessoas. Então aqui veio do enunciado. Então o verdinho aqui é enunciado. Se você fizer a conta desse cara na calculadora, treina bastante isso, fica bem fera. Ou treina a trabalhar com Excel do lado aí, se você. Se bem que é melhor não abrir mão da calculadora, que semestre que vem você vai precisar dela de novo, né? Para fazer os outros cursos. Então, continua usando a sua calculadora com assiduidade aí. Bom, o valor observado caiu dentro ou fora da região crítica? 3,53 caiu dentro. Né? Então, ele caiu aqui, ó. Vou desenhar ele mais ou menos aqui, digamos. Caiu mais ou menos aqui, assim. Tá. Esse aqui seria o Zzinho observado, que é 3,53.
3,53. Então, desculpe, vamos ver aqui. Esse cara aqui, o Zeobs, 3,53, ele pertence à região crítica, né? Então, rejeito H0. Não deixa de fazer o seu caderno que tem esses vídeos. Monta o seu caderno para você, inclusive, achar as coisas rapidamente neles quando precisar na prova. Você está fazendo a prova com consulta do seu material. Então, faz o caderno bem arrumadão. Tá, e o valor P aqui? Então, eu rejeitei a hipótese. Lembra, via região crítica, a coisa é binária a decisão, né? Rejeitou ou não rejeitou, certo? Mas você gostaria de ter mais do que isso. Você conta pro seu amigo, pô, rejeitei a hipótese lá de que a renda dos caras ainda tinha o valor a 1,76 salários mínimos, a renda média, né? Rejeitei essa hipótese. Mas seu amigo vai falar, mas você rejeitou, assim, foi uma rejeição muito forte, enfática, ou foi um treco mais ou menos, né? Você fala, usei lá o nível de significância do estudo e rejeitei. Ele fala, mas não dá para você calcular alguma coisa para mim que diga se a rejeição foi muito forte? Não, ele fala, dá para calcular sim. A gente pode calcular um número que diz o quanto que eu caí dentro da região crítica aqui. Mas aqui tem uma nuance, né? Se a gente pegar aquela segunda conexão aqui, a segunda visão do p-valor, que é essa aqui, né? O valor P é o menor nível de significância para o qual nós rejeitaríamos H0, a gente vai ter que olhar a probabilidade da cauda dos dois lados, dos dois pedaços da região crítica. Na aula não deixa isso passar, na aula ao vivo não deixa passar. Se isso ficou em dúvida para você, a gente comenta mais lá na hora, tá? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Isso na lousa é muito mais fácil explicar lá. Nossa. Então é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu fosse abaixar o nível de significância, então eu vou pegar e vou abaixar o nível de significância. Eu vou abaixando ele, pegar um valor menor do que 1%. O que aconteceria? Esse cara aqui viria para a esquerda e esse cara aqui viria para a direita. Então o Z crítico vai ficando maior e o menos Z crítico vai ficando cada vez menor. A área vermelha vai diminuindo, porque eu estou diminuindo o alfa, tá certo? Bom, conforme eu for diminuindo, vai ter uma hora que ele vai encostar no valor observado. Então esse seria o menor nível de significância para o qual nós rejeitaríamos H0. Se eu pegar um alfa menor do que esse, o valor observado já não vai estar mais dentro da região crítica. Então eu vou parar de rejeitar. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? A gente usa essa versão mais formal do valor P, a gente fala o seguinte, né? O valor P é o menor nível de significância para o qual rejeitaríamos H0. Vou usar essa definição aqui porque ela tem certas propriedades, tá? Continuo tendo a versão intuitiva da história. Um p-valor pequeno significa que eu caí lá dentro da região crítica, lá profundamente na região, não na beiradinha, né? Na fronteira dela. Ou seja, a região foi enfática. Essa visão intuitiva dele não vai desaparecer. Mas para calcular, a gente usa esse cara aqui. O que esse cara está contando para a gente? Que conforme eu abaixo o nível de significância, eu preciso falar quem que é o menor nível de significância. É moleza, né? É quando você pegar essa área azul aqui, mas vai ter uma área azul correspondente do outro lado, do mesmo tamanho. Então tem que multiplicar por 2 a área azul. Aqui, ó, vai ter exatamente o mesmo valor da área azul para cá. Então você imagina assim, eu vou abaixando o nível de significância. As figuras aqui são difíceis de me explicar assim, na lousa é mais fácil. Vou baixando esse valor crítico daqui anda para a direita e esse aqui anda para a esquerda, chega uma hora que eles encostam, que esse cara encosta no valor observado. A partir de valor desse cara, ou seja, para valores menores ainda, né, eu paro de rejeitar. Então a medida aqui para dizer qual que é o menor nível de significância para o qual rejeitaremos H0 vai ser 2 vezes a probabilidade de passar para frente aqui do Zeobs. Se o Zeobs tivesse caído para a esquerda, seria 2 vezes ser menor do que o Zeobs, né? Então o valor P para calcular nesse caso, vou colocar em azul aqui, o valor P, ele vai ser aquela área azul que eu marquei ali, 2 vezes a probabilidade da estatística do teste de exceção
ser maior do que o Z orbs, dado zero. Esse cara, de novo, a gente tem que fazer via R, né? São muito pequenininhos, 10 a menos 4, na tabela daria 0. Então faz esse cara via R, aqui, faz no R. Tá, e o teste com o valor P como é que é, né? O teste é assim, o teste é fácil. Então o valor P ele te deu ele enriqueceu o teste. Ele falou, não fica só na decisão binária, rejeitou ou não rejeitou. Fala para mim quando você rejeita, se essa rejeição ela foi enfática, se foi uma rejeição zona, né? Tô usando essas palavras que não existem, mas é só para o valor P, para ficar um negócio mais colorido aqui. O valor P que é 4,2 10 a menos 4, ele é menor do que o alfa, que tinha sido fixado, que foi de 1%. Então, eu rejeito H0. Se ele é menor, significa que eu caí dentro da região crítica. Só que ele fala mais, ele fala se você caiu muito dentro ou pouco. O valor P pequenininho significa que você fez uma rejeição muito enfática. Vou fazer um gancho aqui. Imagina que você tem a seguinte situação no semestre que vem. Você está fazendo lá um modelo de econometria. Então você está falando que a renda da pessoa ela é um certo beta 0 aqui, um intercepto, mais um beta 1 vezes os anos de estudo que ela teve, da pessoa aí, mais um beta 2 vezes a idade da pessoa. Pessoas no início da carreira em geral ganham menos, faz sentido colocar isso no modelo. Mais uns epsilon i's aqui. Esses epsilon i's, eles são, você pode modelar esses caras como sendo normal, com média zero e variância sigma ao quadrado que você não conhece. Então como é que é? Como é que funciona esse modelo econométrico? Ele tem 4 parâmetros aqui, né? Você tem esse intercepto, que é um número positivo, esse cara que é o coeficiente do estudo, esse cara que é o coeficiente da idade, e tem essa variância aqui, desse cara que a gente chama de erro idiosincrático, tá? Em algumas situações você não fala que é normal, você simplesmente fala que a esperança dele é zero e que a variância dele é um sigma 2 que você não conhece, tá bom? Então o espaço paramétrico é assim, tá? Ele tem 4 parâmetros. O que você vai estar interessado em fazer em econometria? Você vai observar um monte de pares, renda, estudo, trincas na verdade, né? Aqui é a idade I. Então, o seu trabalho em econometria é o seguinte: você vai observar, para cada pessoa, você observa aqui a idade e a renda, para pessoas que entraram na sua análise, né? Você observa essas 3 coisas. Então, você observa isso aqui para a sua amostra inteira, tá? Você observa N dessas trincas aqui. E o que o cara está interessado em econometria? Ele está interessado em falar, poxa, mas estudo tem a ver com renda? O cara estudar mais vai aumentar a renda dele em média? Né? Então ele vai fazer uma hipótese. Ele vai falar assim, ó, a minha hipótese é que o coeficiente do estudo ali, o beta 1, ele é igual a zero, ou seja, ele não importa para falar da renda. Né? E ele vai fazer um teste lá no R. Na verdade ele não vai fazer no R, vai fazer num outro programa lá. Mas ele vai testar se esse cara vale zero. E o que o programa vai devolver para ele é um valor P dessa hipótese. Vai aparecer as tais estrelinhas. Então, estrelinha aqui, ó, valor P pequeno. Estrelinha, 2 estrelinhas, muito pequeno. 3 estrelinhas, minúsculo. É isso que vai aparecer lá no programa, tá? Então, o valor P, ele é um tipo de sinal vermelho para a hipótese, né? Ele é assim, ó. Se ele for pequeno, se ele for muito pequeno, essa hipótese está rejeitada com muita ênfase. Você teve uma grande descoberta do ponto de vista socioeconômico, né? Você descobriu que o estudo não afeta a renda. Na verdade, não vai acontecer isso, tá? Você observa que, sim, os anos de estudo, eles são importantes para cá, né, para você falar, tá? Então, você estaria rejeitando a hipótese de que esse cara é zero aqui. Rejeitar a hipótese de que esse cara é zero, falar, não dá para falar que esse cara é zero. Rejeitei, né? Achei um valor, suponho que achei um valor minúsculo, 10 a menos 16 aqui. Minúsculo. Maravilha. Então não dá para falar que o beta 1 é igual a zero. Essa hipótese foi rejeitada. Portanto, o estudo tem a ver com renda.
Assim que você vai usar lá em econometria, tá? Eu vou repetir aqui, eu vou repetir como é que você vai funcionar a econometria. Por isso que esse conceito aqui é o conceito mais importante para você lá. Você faz um modelo, então a renda da pessoa, do iésimo aqui, é um beta 0, mais um beta 1 vezes os anos de estudo, mais um beta 2 vezes a idade, mais um erro idiosincrático. Esse cara aqui é uma variável aleatória, tá? Aí você vai falar que essa variável aleatória tem esperança 0 e variância sigma 2. Então você tem 4 parâmetros aqui no modelo. Beta 0, beta 1, 2, e você tem sigma 2. Aí você foi lá e observou um monte de gente, né? Você observou para cada pessoa a idade, quantos anos ela estudou e qual é a renda que ela tem atualmente, né? Define de um jeito que faça sentido econômico, uma renda estável dessa pessoa. Aí você fala, poxa, mas estudo tem a ver com renda? Será que tem a ver com renda? Moleza. Faz a hipótese de que ele não tem a ver com renda. Fala que beta 1 é 0. Ou seja, que o cara muda o número de anos que ele estudou e a renda média vai acabar ficando a mesma. Tá certo? Você fala isso. Isso aqui seria a situação, ó, a situação, a hipótese que está falando, olha, estudo não tem nada a ver com renda, né? Esse parâmetro vale 0. Tá? Aí você pega os dados que você tinha e calcula o valor P dessa hipótese. Vai aparecer um teste T justamente aqui, que é um dos testes que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Se esse valor é pequenininho, a hipótese dançou. Então eu não posso falar que o estudo não tem a ver com renda. O estudo é importante para falar da renda, o estudo explica a renda. É isso que vai acontecer na econometria. Então se você fizer esse raciocínio inteiro, você fica confortável lá, né? Por isso que a coisa mais importante para você carregar lá para o curso de econometria é entender, diferenciar bem o que são coisas que você observa e o que são parâmetros, quantidades que você não pode observar diretamente. Nunca confundir parâmetro com estimador do parâmetro. As coisas elas ficam claras quem que é quem, tá certo? E entender como que a partir de uma amostra eu posso construir testes, por exemplo, para as hipóteses desses coeficientes. Então, vamos fazer o seguinte, na aula, alguém vai pegar esse modelo aqui e vai falar como é que eu poderia entender se idade afeta, será que a idade explica a renda? Ou a informação sobre a idade não muda nada a renda média da pessoa. O fato dele ser novinho, ou se ele já está com 50, 60 anos, não afeta nada ele. Então, vamos ver se a gente discute isso lá na aula, tá? Qual que seria a hipótese que eu preciso montar aqui para poder falar da renda nesse cara? Quem que é a hipótese? O que o valor P que eu calcular, baseado na minha amostra aqui, para criticar essa hipótese, como é que eu vou interpretar esse valor P? Se ele for pequenininho, o que ele está falando sobre a renda afetar, tá sobre a idade, explicar a renda, né? O que ele está falando? E se ele for um cara grande, o que está acontecendo? Tá certo? Quando ele é pequeno, eu posso tirar essa variável do modelo? Então, entenda isso direitinho. Se você entender isso, você vai para a econometria lá e vai tranquilo. Então, vamos supor aqui que ele é muito pequenininho, ele é 10 a menos 7. Bem menor do que um nível canônico de significância aí de 5%. Né? É o que o pessoal usa em economia em geral. Ele é bem pequenininho. O que esse cara está contando? Né? Então apareceram várias estrelinhas lá no seu software de análise. No R, no Stata, no eVirus. Apareceram as tais estrelinhas. Todo mundo fica de olho na estrelinha lá. Então, apareceu a estrelinha. Como é que eu interpreto? Se esse valor P é pequenininho, o que ele está falando da hipótese? Né? Aliás, qual que é a hipótese aqui? E o que essa hipótese está falando sobre a renda, sobre a idade explicar a renda? Será que a idade da pessoa, né, tem a ver com a renda que ela tem? Então, se você entender esse percurso aqui, é isso que você precisa para fazer aquela transição para as primeiras aulas de econometria. E a gente fala mais na live. Abraço e nos vemos daqui a pouco.